Agora, é para falar a verdade? Vamos falar a verdade. Quem contratou o Luis Soares está lhe falando aqui hoje. Até porque o presidente não queria isso. Não queria a contratação. E todos no Grêmio sabem disso. Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu só tenho que esclarecer uma coisa. Eu sou gremista. Eu não tenho rabo preso com direção, com qualquer integrante dentro do Grêmio que me impeça de falar o que eu acho e o que eu penso sobre o que está acontecendo no Grêmio. Pois é, eu sei que tem muito influenciador aí que virou gremista, não falo todos porque tem muitos que são bons realmente, mas que tem um certo rabo preso ali e podem ir apenas até um limite. Bom, aqui eu vou falar, por exemplo, sobre Alberto Guerra no Planeta Atlântida, o fim do negócio e da ilusão Aboubakar, o exposed de Sérgio Boas, pois é, que foi de certa forma, no meu ponto de vista, até ofendido pelo Alberto Guerra, presidente do Grêmio. Um recado para a direção e para o Renato. Eu sou fã do Renato, é um dos meus ídolos, mas eu tenho que dar um recado para ele também. Esse lateral direito do Flamengo, Mateuzinho, que o Grêmio tá supostamente negociando, mas que tem a disputa de Corinthians e Botafogo, que estão com a grana. O Botafogo virou SAF, então tá com a grana, tá contratando um jogador de 20, 30 milhões de euros aí que tá no radar deles também. E eu vou falar sobre Marquezin e Soteldo. Não foram contratados pela direção do Grêmio. Como assim, Rodrigo? Bom, vou explicar um pouquinho essa história pra vocês e o porquê eu acho isso. Então cola comigo nesse vídeo e a gente vai debater juntos, de gremista pra gremista, o que realmente eu acho que tá acontecendo no Grêmio. Presidente Alberto Guerra clicado no Planeta Atlântida em meio a todo esse furacão do Grêmio, juntamente com o governador Eduardo Leite, mais o presidente do Internacional Barcelos. Pois é, essa foto está repercutindo muito, só que tem um detalhezinho nessa foto de que em 2023 ocorreu, de fato, esse encontro dos dois e que foi divulgado na época pela Gaúcha e que agora ele teria ido de novo. Inclusive tem vídeo dele aí no meio da festa ali e tudo mais. É o brilho do seu olhar que me leva à loucura, pode ser minha... Mas Rodrigo, ele tem a vida pessoal dele, ele pode curtir a vida pessoal com a família e tá ok, eu não vejo nada de errado nisso. Eu acho que é importante, inclusive, ele dar atenção para a família. Mas o momento, eu acho que não seja o adequado. Por quê? Porque ele tá, juntamente com o resto da direção, no fio da navalha. Eles estão simplesmente sendo monitorados pela torcida do Grêmio. A todo instante as pessoas estão procurando para ver o que está acontecendo, quem está sendo contratado, qual é o esforço que a direção está fazendo. E por enquanto a torcida do Grêmio só está sendo decepcionada, cara. Sim, a ilusão Aboubakar, que o Grêmio estaria esperando o fechamento da janela da Europa, porque aí Aboubakar estaria livre para ser contratado para o Grêmio. Pois é, Aboubakar voltou a treinar com o Besiktas, o Aboubakar está reintegrado ao grupo. O Aboubakar se acertou com a direção e com o novo técnico português lá, e a princípio eles vão utilizar ele agora, ele vai ser uma peça fundamental, até porque o time do Besiktas não vem muito bem das pernas. E como fica o Grêmio, cara? O Grêmio estava esperando essa contratação, o Grêmio estava esperando a tal janela, não teve qualquer tipo de negativa em relação ao Aboubakar feito pela direção, bem pelo contrário, a direção ainda foi lá no assado do Duda Garbi, né, e pô, poderiam trazer Aboubakar e mais ainda um outro jogador, agora que eu não me recordo na cabeça também, mas que era um jogador famoso também, que poderiam vir os dois. Por que não poderia vir os dois? Tudo isso foi alimentando uma expectativa na cabeça do torcedor que ficou pensando, porra, vai vir alguém, cara, 95% de chance de vir alguém? Foi o que eles disseram lá, 90, 95, de que alguém está acertado e 50% que teria mais alguém. Bom, veio Soteldo, veio Marquezin. Vou falar um pouco aqui na frente porque eu acho que eles não foram contratados por essa direção também, tá? E aqui eu quero falar um pouquinho sobre Sérgio Boas, que é um repórter muito famoso aí, que há muitos anos traz conteúdos de futebol, principalmente relacionados a Grêmio e Internacional. Eu acredito que ele, de certa forma, foi ofendido pelo presidente Guerra, porque no momento em que ele cita, e eu vou deixar o vídeo que ele mesmo explica sobre a possibilidade da contratação de Mastriani, que eu trouxe aqui um vídeo do canal e que eu considero sim ser uma baita de uma contratação, talvez não para ser aquele grande nome estilo Soares, mas é um uruguaio de 30 anos que me chamou muita atenção e ele já começou 2024 me chamando
chamando muita atenção com 5 gols em apenas um jogo. Então, assista um vídeo do Boiás explicando o que aconteceu entre ele e o presidente Guerra. Não, esse é o presidente do Grêmio me disse, lá na praia lá em Atlântica, eu perguntei, eu sugeri, presidente, por que o senhor não contrata? Naquele momento, o Funes Mori estava próximo do Grêmio. Eu digo, contrata junto o Mastriani. E ele me disse que o Mastriani não joga nada. Ele disse, ainda bem que tu, brincou comigo, ainda bem que tu não é diretor, não é dirigente. Aí eu devolvi. Não joga nada, presidente, mas joga mais que o João Pedro Galvão que o senhor trouxe. E me retirei. E joga mais, uma vez ele trouxe também o Negueba, né, no lugar do Juliano. Então vamos baixar a bola. Não é bem assim, ninguém sabe mais do que um que o outro. Não é por aí. Comigo, por exemplo, esse caminho aí não cola. Sou um cara completamente independente, sou gremista, mas tenho a minha opinião. Bom, como vocês puderam ver aí no vídeo, eu acho que quem entende sobre futebol deve ser a direção do Grêmio, né? Então é incrível isso, como a direção do Grêmio tira o torcedor pra trouxa realmente. É uma coisa assim inacreditável o que tá acontecendo. Gauchão tá aí. Vai ter que vir um bom nome, cara, vai ter que vir um nome muito bom para que essa mancha na direção ela saia, porque o Grêmio tá com um time para disputar a permanência na Série A. Ah, Rodrigo, mas e a Libertadores? Cara, eu nem conto com a Libertadores. O Grêmio atualmente está com um time para tentar disputar uma permanência na Série A, principalmente com a falta de Soteldo, cara. Ah, mas tem muitos times ruins. Vamos lembrar que muitos times ruins agora estão com SAF. Vasco tá investindo, Botafogo tá investindo, os times que antes, Cruzeiro tá investindo, os times que antes estavam ali sempre para cair, agora eles estão investindo, cara. Eles estão investindo dinheiro em contratação e o Grêmio tá parado. A principal contratação do Grêmio foi a renovação de Vila Sante, que também estavam prestes a perder o Vila Sante. É incrível essa direção. A contratação de Soteldo. Pois é, cara, é incrível isso. E agora tá surgindo aí aos ventos a possibilidade do Grêmio contratar Mateuzinho. Mateuzinho, lateral direito, que até deu trabalho pro Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio estaria tentando contratá-lo por empréstimo, mas aí tem a briga de quem? Corinthians e Botafogo. Pois é, duas potências agora em termos de dinheiro. O Corinthians recebeu um patrocínio aí milionário, mais de 300 milhões, de uma casa de apostas, que vai ser o patrocinador master, e o Botafogo, que é SAF, também tá com dinheiro. O Textor tá investindo grana a fula no Botafogo, e aí o Grêmio teria que disputar, só que o Grêmio só quer um empréstimo do jogador, porque o Grêmio não teria condições de comprar esse jogador. Até não sei aonde que vai todo o dinheiro do Grêmio. É incrível isso, né? O Grêmio tá sempre quebrado, a torcida tá lá em peso, se associando no estádio, comprando camisa, tudo. O Grêmio tá sempre quebrado. A verdade é, e aqui eu tô pouco me lixando pra quem tá lá dentro, eu não quero mal das pessoas, bem pelo contrário. Aqui é como quando eu falo com o JP Galvão. Em hipótese alguma estou falando da pessoa, do pessoal do JP Galvão. Eu tô falando dele como jogador de futebol. E assim eu vou falar agora pros dirigentes lá e até pro Renato, que é um dos meus ídolos, o Renato. Mas tem muito cabideiro político dentro dos clubes de futebol, e no Grêmio não é diferente. Tem gente torcendo pro Guerra cair lá? Tem gente torcendo. Mas eles estão dando munição para isso. Eles estão dando munição para essas pessoas, porque eles estão fazendo uma direção pífia, beirando o inacreditável. Calef saiu há pouco tempo atrás e deu um exposed nessa direção, falando que se não fosse ele, Soares não teria sido contratado, porque ele foi pessoalmente no Alberto Guerra e ele era o vice de futebol na época, não era o Antônio Brum. E ele falou, quero contratar Soares, não sei o que, da possibilidade de trazer o Soares. Ele, deu risada do Calef, se tu conseguir então, traz aqui, coisa e tal. E o Calef foi lá, meteu a cara e conseguiu desenrolar esse projeto Soares. Agora, é pra falar a verdade? Vamos falar a verdade. Quem contratou o Luis Soares está lhe falando aqui hoje. Até porque o presidente não queria isso. Não queria contratação. E todos no Grêmio sabem disso. Pelas razões financeiras que ele entendia. Aí sim, da postura que ele quis ter. Dizendo, por exemplo, que eu vivia possivelmente em Nárnia. Em pensar que haveria a possibilidade do Grêmio... Ele disse isso pra ti? Disse pra mim e na frente de outras 4 pessoas. Todas elas devem estar assistindo. Antes de fechar, de anunciar Antes de mandar a proposta para o Luis Soares. Essa conversa aconteceu na antessala do gabinete dele na Arena. E ele se dirige a mim. Tu só podes viver em Nárnia.
de achar que o Luis Soares vai jogar no Qual Grêmio. foi a tua resposta? Eu olhei para ele e disse, se nós buscarmos, que à época o Antônio Brum era um grande parceiro. A época, sem dúvida, a época. Eu olhei para o presidente e disse, se nós trouxermos os parceiros comerciais, tu assina o contrato? E ele? Ficou quieto, rindo. Eu me virei e saí com o Antônio da Arena. Foi pra Nárnia. Fui para Nárnia. Nárnia hoje deve ser um ambiente de extrema alegria, né? Eu não vim de lá, mas tenho certeza que quem vive em Nárnia ficou feliz de ver o Luis Soares no Grêmio. Falo isso pela primeira vez, porque eu tive uma postura, Meneghetti, de não expor o ambiente do clube, porque eu me senti muito inserido após a saída ainda com o ambiente dos jogadores, porque não foi uma coisa assim, Meneghetti, de dizer, não, o presidente Guerra não queria o Soares, achava temerosa a negociação, mas tá bem, vocês estão tão convictos os dois, toquem aí, vocês têm todo o meu apoio. Não foi isso que aconteceu. Foi um enorme estresse. Foi uma sucessão de barreiras que foram colocadas pelo presidente e eu já em Montevidéu, num contato telefônico que nós tivemos bastante ríspido, ele termina esse contato telefônico comigo dizendo, eu sou contra o negócio. O presidente Guerra te disse isso. Eu sou contra o negócio. Agora, se tu convenceres os vice-presidentes, eu vou aceitar a decisão da maioria. E foi o que eu fiz. De dentro do aeroporto, de Carrasco, da sala VIP lá dos jatos particulares, que o Celso Rigo nos cedeu o avião dele para irmos até lá. Foi isso que eu fiz. Tu ligou Fiquei pra cada um ligando para os vice-presidentes e tentando demonstrar o que representaria esse negócio na história do Grêmio. E eles aceitaram? Luis Soares veio. Esse foi o ponto, então. O presidente era, na tua versão, se opunha... Isso eu quero deixar claro. Aqui. Não é na minha versão. Eu sento quantas vezes o presidente me convidar para tratar desse assunto, no ambiente público ou privado, quando ele quiser, da hora que ele quiser, porque tem uma coisa, Meneghetti, que não se mexe, que é com verdade, que é com caráter. Então, isso ninguém vai mexer comigo, com narrativa alguma. O que eu estou dizendo, e é por isso da minha tristeza com o Antônio Brum, é porque o Antônio Brum era o meu parceiro nisso. Tá, e o presidente Guerra, onde é que ele entra na negociação? No dia seguinte, eu comunico Mas a até ele... então ele não falou com o Soares em nenhum momento? Nenhum momento. Tá, e quando é que ele fala com o Soares pela primeira vez? No dia 4 de janeiro, na Arena, para cumprimentar e entregar uma camisa do Grêmio. É incrível como essa direção é lerda. É lerda. E aqui eu quero falar... Por que eu quero falar isso? Porque Marquezin, pra quem não sabe, Marquezin fez uma força estrondosa pra vir pro Grêmio. Pois é, ele fez força. Se não fosse ele fazer força, a direção do Grêmio não teria trazido o Marquezin. Isso porque o jogador conseguiu liberação com o clube dele para que ele fosse liberado a vir jogar para o Grêmio, porque ele estava com vontade de vir para jogar uma Libertadores e jogar no Brasil. E Soteldo, quem viu a entrevista de Soteldo na Arena, uma entrevista mais descontraída, percebe que Soteldo falou no mínimo umas 3 vezes de que a vontade dele de jogar com o Renato era imensa. Ele até pouco falou do tipo assim, eu vim pela torcida ou pela história do Grêmio. Não, ele falou Renato Gaúcho, ele falou a Libertadores, que ele queria muito jogar Libertadores também. Então, cara, não fosse o Renato, é muito provável de que o Soteldo não teria vindo. Agora, senhor Renato Gaúcho, eu sei, o Renato, ele acaba disparando meio que pra todos os lados, quando ele fala do fulaninho que tá lá no ar-condicionado, falando é fácil. Mas eu quero perguntar pro Renato Gaúcho então, Renato Gaúcho, larga a missão de técnico de futebol do Grêmio, que tu muito fez pelo Grêmio e faz até hoje, mas vem pro outro lado ganhar 99,5% a menos de salário do que tu ganha hoje. Hoje tu ganha 99,5% a mais de salário do que um comentarista que tá no ar-condicionado. Então, todas as profissões têm um pró e um contra, e tu é muito bem remunerado para ser técnico do Grêmio. E lembrando, um beijo, Renato, eu sou teu fã. Só que eu tenho que fazer esse adendo. Eu sei que tu faz isso para aqueles que estão realmente pegando muito pesado. Mas eu não posso deixar de falar isso também. Porque eu sinto que é, de certa forma, injusto que tu fale isso
para as pessoas que realmente estão criando um conteúdo e pessoas que são torcedoras e querem o bem do Grêmio, porque a gente sabe que dentro do próprio clube tá cheio de gente querendo ver o mal do Grêmio para poder conseguir dar uma mamadinha no Grêmio ali na frente. Bom, o jogo de hoje é no Estádio dos Eucaliptos contra o Avenida às 19 horas da noite em Santa Cruz do Sul. Ele é um jogo que vai passar somente no Premiere e aí vai ter vários sites fazendo coberturas e eu vou trazer o pós-jogo aqui depois com informações sobre a partida, mas o que me alenta é de que a possível entrada de André como titular no ataque. Eu sei que é um time mais reserva, talvez a volta de Cuiabano, né? O Dodi vai entrar no lugar do Vila Sante, eu vou deixar a escalação para vocês aí na tela, mas começar com o André, que aparentemente não teve uma lesão confirmada e foi mais um impacto mesmo, uma batida, ele tá indo pro jogo, isso me dá um alento, porque eu não aguento mais ver o time do Grêmio começando com o JP Galvão. Eu não aguento mais ver. O JP Galvão tá saindo na metade do ano ganhando 1.200.000 por mês. E sério, ele não vai deixar nenhuma saudade. Assim como o Ferreirinha, vamos falar a verdade, ele também não nos deixou muita saudade com a chegada de Soteldo, que vestiu a camisa do Grêmio e parece que já jogava há mais de um ano tranquilo no Grêmio. Hoje o jogo, pra mim, é um jogo importante justamente para poder ver um pouco do rendimento tanto do André Henrique quanto do Nathan Fernandes, né, que vão começar a volta de Cuiabano para fazer essa sombra no Reinaldo, que apesar de tudo, o Reinaldo até que começou melhor esse ano de 2024. Então vamos dar uma olhadinha com calma nesse jogo, eu acho que é um jogo importante para isso, mas que o Grêmio está nos preocupando muito, ele tá. A gente não espera mais nada dessa direção, infelizmente. Não acabou ainda, pode trazer jogador? Pode, mas as opções estão extremamente escassas. O Grêmio não tira jogador daqui do Brasil às vezes, que é mais fácil de contratar. Diga-se de passagem, Mastriani, o Grêmio vai lá na Europa pagar uma fortuna para um jogador e vai conseguir tirar esse jogador para cá? Não vai, galera. Não vai, me desculpa. Bom, ativa o sininho aqui embaixo, né? Se inscreve no canal. Gente, é importante demais tu se inscrever e curtir os vídeos, porque isso aí vai fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas e daqui a pouco a gente pare no ouvido da direção do Grêmio, porque aqui fala um gremista que não tem rabo preso com ninguém. Fechou? Tamo junto então, galera. Eu vou nessa, valeu, até o próximo vídeo e eu fui!